Um anjo perfeito se tornando o mal absoluto? Sim, é real. No coração do céu, Lúcifer, o mais majestoso dos anjos, traiu a Deus. Chocante, não? E isso é só o começo. Descubra agora o mistério que desafia nossa compreensão do bem e do mal. Esta história não apenas desafia tudo, mas também revela verdades ocultas sobre escolhas e destino. Pronto para ter sua mente expandida? Neste vídeo, desvendamos como a escolha de um anjo entre a luz e as trevas ressoa a nós. Fique aqui e veja o universo espiritual sob uma nova luz. A verdade começa agora. A origem da primeira intenção maligna de Satanás remonta ao momento de sua criação por Deus, na forma de um anjo originalmente concebido como um ser de luz. Deus o criou, assim como os outros anjos, através de seu Filho, Senhor Jesus. João, em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3, esclarece que tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Contudo, visto que Deus é a essência da santidade, ele está intrinsecamente desconectado da gênese do mal. Portanto, tanto a lógica humana como as sagradas escrituras nos esclarecem que todos os anjos surgiram em um estado de pureza imaculada, sendo cada um fruto direto da criação divina. A rebelião de Satanás contra Deus não só provocou a ira celestial, mas também levou uma parte dos anjos para se aliarem à sua rebelião. Estima-se que cerca de 1/3 dos anjos se desviou junto com Satanás neste ato de traição. Desde então, Satanás e seus seguidores se transformaram em seres de pura maldade e hostilidade, não apenas contrário a Deus, mas também aos propósitos divinos e à humanidade, que ele moldou com amor, para ilustrar tanto o estado original como a queda de Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 19, e Isaías 14, versículo 12 ao 17, são frequentemente referenciados. Isaías, em particular, oferece-nos uma narrativa poderosa. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. Estes versículos pintam um quadro eloquente do orgulho que precipitou a queda de Satanás e as graves consequências que se seguiram. Antes de sua traição, Satanás desfrutava de uma posição de destaque e glória, possivelmente sem paralelo entre as criaturas. Sua natureza indica que ele estava entre os querubins, criaturas angélicas de incomparável nobreza. A narrativa de Ezequiel, especialmente no capítulo 28, leva-nos a uma profunda reflexão sobre o caráter e o declínio de um ser excepcionalmente criado por Deus. No versículo 14, somos apresentados ao querubim ungido, encarregado de tutela e proteção, estabelecido por Deus na montanha sagrada, caminhando entre as pedras de fogo, símbolos de purificação e presença divina. Esta passagem revela o prestígio de Satanás antes de sua tribulação, marcando uma posição de respeito ao lado do Supremo. O versículo 12 nos convida a chorar pelo rei de Tiro, personagem que, embora aludindo a uma figura terrena, serve como uma metáfora para a beleza, astúcia e integridade de Satanás antes da rebelião. Descrito como o modelo de perfeição, ele era dotado de uma sabedoria excepcional e de uma habilidade deslumbrante esplendor, superando todas as outras criaturas. Sua estatura não se limitava à de um mero líder exaltado, mas estendia-se à de um defensor querubim, uma distinção que enfatiza sua intimidade e papel como guardião da grandeza divina e pureza. Sua residência
simbolizada pelo movimento entre as pedras de fogo, denota uma presença constante diante de Deus, elevando-o a uma posição de renome no Éden, o jardim de Deus. Este cenário, adornado com pedras preciosas e de beleza ímpar, constituiu seu domínio, onde esteve forjado na perfeição dos seus caminhos, até que se achou nele maldade. A descrição de seu traje, adornado com uma variedade de pedras preciosas, e sua unção, como o querubim protetor, destaca seu esplendor primordial e o papel proeminente que ele ocupava. Esta parte da história é revelado o início do declínio de Satanás. Suas relações, ou melhor, suas interações e ambições desmedidas, encheram-no de violência e iniquidade, culminando na decisão divina de expulsá-lo da sua gloriosa presença celestial. Essa trajetória ilustra como suas aspirações egoístas e seu afastamento dos princípios divinos resultaram na sua exclusão do convívio sagrado. Ezequiel 17 esclarece que o coração de Satanás transbordou de orgulho por sua beleza, fator que perverteu sua sabedoria por causa de seu magnífico esplendor. Essa vaidade e exaltação própria tornaram-se os motores de sua queda, transformando-o de uma divindade celestial em um símbolo de desobediência e maldade. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos uma cena de vitória e revelação. Depois de enviar 70 discípulos numa missão precursora a Jerusalém, eles retornam, transbordando com alegria e espanto, testemunhando que, ao invocar o seu nome, até os demônios se submeteram à sua autoridade. Em êxtase, eles relatam a Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. A resposta de Jesus, repleta de sabedoria e um toque de advertência, surge como uma exortação à modéstia. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Neste diálogo, Jesus não só reconhece o poder concedido aos discípulos, mas também os adverte contra a arrogância. Ele os lembra que o orgulho foi a faísca que acendeu a queda de Lúcifer, convertendo-o de um luminar angelical a um antagonista das sombras. O ensinamento de Jesus é claro e incontestável. O sucesso na missão não deve tornar-se motivo de arrogância, pois o orgulho é a semente de todos os pecados, a mesma armadilha que levou à queda de Lúcifer. Ele relembra o episódio de Lúcifer, que, embriagado de orgulho, foi deposto de sua posição angelical, tema também abordado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, onde é destacado que a arrogância leva à ruína. Este capítulo vai além de um mero triunfo sobre as forças demoníacas. Isso se desenrola como uma lição sobre o valor inestimável da humildade e o reconhecimento de que qualquer forma de poder em última análise emana de Deus. A arrogância de Lúcifer não só precipitou a sua expulsão do céu, mas também manchou outros anjos, atraindo-os para sua revolta. Conforme descrito em Ezequiel 28, versículo 18 ao 19, Satanás caiu devido aos seus atos de iniquidade e ao corromper outros anjos, o que serve como um aviso contra o orgulho e a violência. Jesus, ao ensinar isso aos discípulos, não apenas os alerta sobre os perigos do orgulho, mas também prediz o destino final de Satanás, o lago de fogo, como punição divina por sua rebelião. Esta história, cheia de significado simbólico e lições morais, nos convida à reflexão sobre nossa própria batalha interna contra o orgulho, destacando a importância de manter humildade perante Deus e as pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus anuncia um futuro sombrio para aqueles que se afastam de seus ensinamentos, declarando: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa advertência nos lembra que, embora a rebelião de Satanás tenha sido uma transgressão direta contra Deus, seus efeitos continuam a se manifestar na opressão que ele exerce sobre a humanidade. No entanto, seu destino final é irrevogável e ele está destinado ao confinamento eterno, no lago de fogo no juízo final.
O orgulho é identificado como o pecado original que levou à queda de Satanás, um tema que é persistentemente explorado, especialmente em Ezequiel capítulo 28, versículo 17, onde a vaidade e a degeneração causados por sua beleza são enfatizados. Paulo, em suas cartas, também reconhece o orgulho como a razão da queda de Satanás, constituindo uma advertência robusta contra os perigos do orgulho. Através destas passagens bíblicas, somos confrontados com a poderosa mensagem de que o orgulho não só desencadeia a queda, mas também pode levar ao isolamento definitivo de Deus. A história de Satanás serve como um aviso perpétuo, lembrando-nos da importância de cultivarmos humildade e dependência de Deus, evitando assim as armadilhas do orgulho que podem levar à ruína. A narrativa bíblica revela o orgulho de Satanás, não como um mero deslize, mas como um ato premeditado e revolta estratégica contra Deus. Isaías revela a essência dessa insurgência através de 5 declarações de "Eu irei", que funcionam como um manifesto de autoexaltação e desafio à soberania divina. Essas afirmações delineiam o desejo de superar sua condição original, subvertendo a ordem divinamente instituída em busca de posição e esplendor injustificados. 1. Subirei ao céu. Espelha a sua ambição de transcender a sua existência angelical, visando não apenas pela presença ao lado de Deus, mas pela convivência permanente, buscando um status igual ou maior que o Criador. 2. Elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. Manifesta a intenção de superar outros anjos, aspirando ao domínio sobre entidades celestiais. 3. Vou sentar-me no monte da Assembleia. Expressa o desejo de dominar o administrativo núcleo do reino celestial, desejando poder governamental absoluto. 4. Subirei acima do topo das nuvens. Revela a busca pela grandeza e majestade que desafiam ou superam a divindade. 5. Eu me tornarei semelhante ao Altíssimo. Resume a essência da rebelião, prevendo soberania e controle paralelos aos de Deus, na tentativa de usurpar sua posição sagrada. No entanto, esta revolta não concedeu a Satanás a magnificência que ele procurava, mas culminou na sua degradação, distanciando-o da pureza original conferida pelo seu Criador e mergulhando-o em uma existência corrompida. O seu destino, determinado pela justiça divina, serve como um alerta solene sobre as consequências da arrogância e da rebeldia. Nas Escrituras de Isaías encontramos afirmações contundentes sobre a soberania e a singularidade de Deus. Em Isaías 42, versículo 8, Deus declara enfaticamente: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor a ídolos. Este versículo destaca que somente Deus merece glória e louvor, rejeitando qualquer forma de idolatria e compartilhamento de sua divindade com outros. Isaías 43, versículo 10, reforça poderosamente a mensagem da singularidade de Deus, convocando seu povo a testemunhar sua exclusividade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo que escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que eu sou Deus. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Este versículo enfatiza a eternidade e a posição incontestável de Deus como o único verdadeiro Deus. As passagens de Isaías 45, versículo 5 ao 6 e 45, versículo 21 ao 22, reiteram esse conceito, proclamando que além de Deus, não há outro. Ele se revela como o único Senhor e Deus, um Deus justo e salvador sem igual. Estes textos sublinham a necessidade de reconhecer Deus não apenas como o Criador, mas também como o Salvador exclusivo e justo. A transgressão de Satanás é excepcionalmente grave por vários motivos. 1. A sua revolta não teve precedentes, marcando o início de uma rebelião contra o poder supremamente santo Deus. 2. Ele foi trabalhado com beleza e perfeição imaculadas, livre de qualquer falha. 3. Dotado de sabedoria incomparável,
ele deveria ter uma compreensão ainda mais profunda do propósito de Deus, majestade e benevolência. 4. Deus o elevou a uma posição de grande estima e responsabilidade. 5. Sua condição original de perfeição e pureza proporcionou-lhe um ambiente íntimo e privilegiado, comunhão com Deus. Lúcifer, antes conhecido como estrela da manhã, irradiava a luz sagrada de Deus, mas se transformou em Satanás, o antagonista de tudo que Deus simboliza. Mesmo depois de sua queda e da perda de sua posição celestial, Satanás continua a exercer um certo grau de influência, uma realidade sublinhada pelo episódio em que até o arcanjo Miguel se absteve de apresentar uma acusação caluniosa contra ele. Contudo, a justiça divina é inabalável, e o destino final de Satanás é o inferno, assim como para todos que se juntam a ele em sua rebelião. Isaías 14, versículo 15 profetiza explicitamente o destino de Satanás sendo relegado ao inferno, às profundezas do poço, no reino dos mortos. Isaías 24, versículo 21 ao 22, expande essa profecia, antecipando o dia em que o Senhor punirá tanto o exército celestial caído, os anjos rebeldes, quanto os reis da terra, agrupando-os como prisioneiros aguardando punição. A cronologia da queda de Satanás não está claramente detalhada na Bíblia, mas podemos entender alguns pontos importantes. Os anjos foram criados conforme indicado em Gênesis 1, versículo 1, e a rebelião deles aconteceu depois disso. Em Gênesis 1, versículo 31, é dito que no final do 6º dia da criação, Deus viu tudo o que havia feito e disse que era muito bom, o que significa que a rebelião dos anjos ainda não tinha acontecido. Jó 38, versículo 7 menciona que as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, mostrando que os anjos estavam presentes durante a criação da terra. Isso sugere que eles existiam antes da criação do mundo físico. Portanto, os anjos já existiam e celebravam as obras de Deus. Após a criação, e antes do relato de Gênesis capítulo 3, a queda de Satanás e de seus seguidores ocorreu. A presença de Satanás como a serpente no jardim do Éden, tentando Adão e Eva, mostra que a rebelião angelical já tinha acontecido nesse momento. Sinaliza que sua rebelião contra Deus já havia se concretizado, estabelecendo-o como adversário da humanidade e do próprio Criador. A existência de anjos servindo a Satanás e executando suas ordens é um tema recorrente na Bíblia, refletindo a realidade espiritual de um confronto constante entre o celestial, forças leais a Deus, e as hostes malignas sob o comando de Satanás. Este cenário de guerra espiritual é abordado em diversos textos sagrados, destacando a luta entre o bem e o mal. Em Mateus 12, versículo 24 ao 26, Jesus é confrontado por fariseus que o acusam de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus responde a essa acusação com um argumento lógico, mostrando que a ideia é absurda. Um reino dividido contra si mesmo não pode se manter. Se Satanás estivesse expulsando a si mesmo, estaria causando sua própria destruição e a ruína de seu império. Mateus 25, versículo 41, reforça o destino reservado a Satanás e seus anjos. O fogo eterno, preparado para eles, destacando a certeza da justiça divina contra os espíritos rebeldes. Apocalipse 12, versículo 7, narra um episódio de guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, identificado como Satanás e seus aliados. Esta passagem menciona a insurreição inicial de Satanás contra Deus, na qual ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos se alinhe com sua causa rebelde, conforme detalhado em Apocalipse 12, versículo 4. Perguntas sobre a permissão divina para a existência do mal encontram suas respostas em A Essência de Deus, caracterizada por sua absoluta santidade, justiça e perfeição. Deus detesta o pecado e garantiu que o julgará implacavelmente. Tiago 1, versículo 13.
nos lembra que Deus não é a fonte da tentação ou do mal. Em vez disso, estes surgem de nossa própria propensão ao pecado. A soberania de Deus é enfatizada em textos como Isaías 41, versículo 4 e 43, versículo 13, que o apresentam como o eterno Criador, chamando todas as gerações, desde o princípio, e diante do qual ninguém pode resistir ou se opor à sua vontade. A existência do mal no mundo não nega a onipotência divina. Em vez disso, reflete o exercício da liberdade dada por Deus às suas criaturas e a promessa de que a justiça última prevalecerá. A esperança cristã repousa na certeza divina de que o mal será definitivamente erradicado. Os ímpios enfrentarão o julgamento e serão destinados ao lago de fogo, enquanto Deus promete a criação de novos céus e de uma nova terra, onde o pecado e o sofrimento serão inexistentes. Apocalipse capítulo 20, versículos 10 ao 15, descreve o fim último de Satanás, sua condenação ao lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta e o falso profeta, onde sofrerá tormento eterno. Este destino não só simboliza a separação final de Deus, mas também serve como uma advertência solene a todos cujos nomes não estão escritos no livro da vida, destacando a importância crítica das decisões espirituais de cada indivíduo. A questão de como o mal surgiu num ser tão exaltado como Lúcifer, o querubim ungido que estava na presença de Deus, é profundamente intrigante. A chave para compreender este mistério está na liberdade de escolha que Deus concede aos seus criações, preferindo o amor e a adoração que surgem livremente, em vez da mera obediência forçada. Lúcifer, apesar da sua perfeição inicial, escolheu a rebelião, aspirando a uma posição igual a ou superior a Deus. Esta escolha fatal precipitou sua queda do céu e o destinou ao julgamento eterno no lago de fogo. O conceito de inferno, originalmente criado para Satanás e seus anjos caídos, também se estende para aqueles que rejeitam a redenção fornecida por Deus através de Jesus Cristo. Ao recusar tal salvação, estes indivíduos alinham-se por sua própria escolha com a insurreição de Satanás. A trajetória de Lúcifer destaca o orgulho como raiz de sua queda, servindo de alerta contra o perigo da arrogância e da autoexaltação. É crucial reconhecer que Satanás, sendo uma criação de Deus, não possui atributos como onipotência ou onisciência. A Bíblia, especialmente em Ezequiel, destaca a soberania incomparável de Deus, mostrando que ele age para que todos o reconheçam como o Senhor Supremo. A história de Satanás, desde sua origem elevada até sua destruição inevitável, não apenas evidencia a justiça perfeita de Deus, mas também mostra o poder corruptor do orgulho e a superioridade de Deus sobre todas as formas de mal. Acabamos de desvendar o mistério da queda de um anjo e como isso reflete as escolhas que fazemos diariamente. Mas acredite, isso é apenas o começo. Há muito mais esperando por você em nosso canal, com insights que vão iluminar seu entendimento do bem, do mal e da liberdade de escolha. Pronto para mergulhar ainda mais fundo? Inscreva-se agora, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe com os amigos que também vão adorar esta jornada. Sua participação é fundamental para nós. Comente com suas ideias e dúvidas. Vamos explorar esses mistérios juntos. Preparado para mais descobertas? Então junte-se a nós. Cada vídeo é uma nova aventura. Até lá, continue refletindo e escolhendo seu caminho com sabedoria. Vejo você no próximo vídeo.